Olá, bom dia, um feliz domingo para todos. Bom dia, nossa convidada de hoje, Sandra. Tudo bom, Sandra Calado? É uma alegria estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Domingo lindo que está aqui em São Paulo, estou em São Paulo, né? Mas todos os domingos que a gente pode falar sobre os animais e a doutrina são lindos, né? Independente do clima. Muito bom. Nath, Independente do bom clima, porque o dia. clima é sempre de amor, então não tem erro. Isso, é interno, né, Sandra? Ótimo. Nath, que é da turma do MOV também, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Sandra, amor da minha vida. Obrigada pelo convite estar com vocês mais uma vez. Que seja um estudo de um domingo muito feliz, muito gostoso, que as pessoas possam refletir bastante sobre o que a gente vai falar hoje. Isso, e vamos sim, porque já tem os amigos chegando, viu? A Flávia foi a primeira a chegar aqui com a gente, aí ela fez praticamente uma oração. Bom dia, amigos, que São Francisco nos ilumine no estudo de hoje. Paz e bem. Bom dia, Estela, Ana Maria também. Toca dos Lobos, sempre está com a gente, né? A Estela deixou uma mensagem. Mais um maravilhoso domingo de aprendizado e muito amor envolvido. Juco Tolo, que não pode faltar, ela é a quarta sala, que nos ajuda aí, nos socorre em algumas questões, né? Às vezes, quando a gente não dá conta, aqui ela vai ajudando. Obrigada, viu, Ju, por estar aqui com a gente. E hoje nós vamos para o 9º episódio do Em Defesa a Vida Animal, né? Que a gente trata aqui junto com a Rede Amigo Espírita, a RAI TV, que nos concede esse espaço para a gente trabalhar. A gente usa o opúsculo, mostra aí, Nath, o opúsculo da gente, o opúsculo Em Defesa da Vida Animal, que foi um projeto em conjunto da FEB, Federação Espírita Brasileira, e o pessoal do MOVE, do Movimento pela Ética Animal Espírita, né? Que hoje eu vim também, ó, uniformizada. Então, gente, hoje vamos falar sobre a terapêutica espírita no socorro aos animais. Mas primeiro vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos que fazem uso desse recurso para darmos início. Então, estamos em 3 telas, 2 na parte superior, uma na inferior. Acima, à sua esquerda, Sandra Calado, da ASEAMA, a gente vai saber já já do que se trata. Ela é uma mulher morena clara, ela tem o cabelo castanho escuro, cabelos presos, ela está usando um rabo de cavalo, usa óculos, e ela está com uma blusa marrom e marfim estampada. Atrás dela tem uma parede com quadro. À sua direita, acima, Nath Zagonel, ela é do MOVE, da equipe, ela é uma moça, uma jovem, morena clara, ela tem os cabelos hoje presos, usando franja, óculos também, está com a camisa do MOVE, a camiseta do MOVE, Amor à Criação, isso, muito bom. E atrás dela tem uma parede com alguns quadros. Abaixo, centralizada, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros até a altura dos ombros. Também estou uniformizada, minha camisetinha aqui, MOVE. E atrás de mim tem uma parede branca e do lado contrário, à sua esquerda, tem uma caqueira. Bom, nosso plano de fundo, à esquerda e abaixo, tem a logo
do MOVE e o nome do programa. E à direita tem um monte, um firmamento, certo? Então, meus queridos, para iniciarmos como todo trabalho espírita, vamos convidar a nossa querida Nath para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá, Nath? Vamos lá. Então, vamos pedindo a todos os amigos que vão fechando os olhos físicos para elevarmos os nossos pensamentos ao alto, às falanges de Francisco, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre e amigo. Que esse momento de estudos possa ser abençoado por essas falanges, por esses espíritos amigos, e que as energias de amor que emanarmos aqui possam ser levadas ao socorro dos animais, humanos e não humanos, que se encontram nesse momento em suas aflições, que encontram em momentos de dor, de sofrimento, de angústia, que possam trazer esse acalento, mesmo que à distância. Obrigada, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesse domingo, em mais um estudo com a Rai TV, que possa ser muito proveitoso e que possamos plantar as sementinhas necessárias no coração de cada um, que floresça no tempo certo e frutifique na hora certa. Obrigada, Pai. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Olha, Célia, nossa Kátia Luzia, da Paraíba. Bom dia a todos, saúde e paz sempre. João Pessoa, Paraíba. Minha vizinha aqui, Recife. Dalva Campos, bom dia, paz e bem. Beijos, vegetarianos. Rio de Janeiro, muito bom. Ok, gente, deixa eu apresentar para vocês, porque Nath é da uma equipe aqui que sempre está na telinha com a gente, né? Ela tá linda hoje, com batom vermelho, cabelinho preso, tá uma graça. Mas eu vou apresentar para vocês a Sandra Calado, tá bom? Doutora Sandra Calado é fundadora da ASEAMA, o primeiro centro espírita do Brasil, em São Paulo, a se dedicar inteiramente ao atendimento espiritual de animais. Então, a conversa aqui vai ser sobre questões relacionadas ao exercício da mediunidade dedicada à caridade para com todos os seres da criação. E para a gente começar, antes de entrar nas questões mesmo, eu vou pedir à doutora Sandra que fale um pouquinho da SEAMA para a gente. Quando é que começou, como, por quê, né? Como é que funciona, para a gente conhecer um pouco mais, né? Se tem outros hospitais que são espíritas também, em outros locais da cidade, se conhece, que as pessoas se interessam, né? Muito bem, eu queria iniciar agradecendo o convite, é sempre um prazer participar, é sempre uma alegria, né? Que nós possamos estudar juntos a doutrina, entender os caminhos, entender as diretrizes. Isso é sempre uma oportunidade, né? E os movimentos de internet nos permitem estarmos juntos mesmo à distância. Então, isso é um caminho muito interessante, que antes a gente não conseguia atingir, né? Então, a partir dos canais hoje da internet, nós podemos fazer um ciclo em que nós nos reunimos em muitos pontos do Brasil e do mundo para falar dessa doutrina tão consoladora que tanto nos ilumina o coração, né? Olha, a SEAMA, a Associação Espírita de Amigos dos Animais, foi fundada em 12 de julho de 2006. E então temos trabalhado em relação à espiritualidade dos animais, né? A SEMA se iniciou justamente por pensamos em fazer algum trabalho específico de amparo aos animais doentes, né? E reunir pessoas que já faziam trabalhos separados para que nós pudéssemos fazer essa atividade. Em 14 de 2006, nós fizemos o primeiro de passo em animais, em que nós atendemos 8 animais, né? E a partir daí nós começamos a ter diretrizes por parte da equipe espiritual da SEAMA, que é a Fraternidade de Francisco de Assis, de quais passos dar. No início nós tínhamos dúvidas, né? Como fazer o trabalho? Porque não existia nenhum trabalho. Então esse trabalho foi sendo construído junto às equipes espirituais. À medida que nós fomos estudando, essa construção foi sendo feita. Em dezembro, nós iniciamos um grupo de estudos de espiritualidade dos animais,
junto aos voluntários da casa, né? Que já eram todos ovo-lacto-vegetarianos, né? Este grupo de estudos acabou que foi num curso de espiritualidade dos animais, psicografado pela equipe espiritual da SEAMA, em que foi sendo trazido todos esses textos que estavam na doutrina e reunidos em diversas aulas, né? E depois nós iniciamos um curso de doutrina, vou falar já, a parte de Nath está mostrando o Evangelho dos Animais, que traz isso, 40% mostra aí, do Nath. conteúdo do curso de espiritualidade dos animais hoje. Que legal. Que é um livro romanceado, psicografado pela equipe espiritual da SEAMA, trazendo uma parte dessas informações que está no curso, né? E depois, a partir disso, a própria equipe espiritual nos orientou a montar um curso de doutrina espírita moldado para o passo em animais, que foi crescendo. Passado alguns anos, olha lá, em 2012, nós iniciamos o trabalho de cromoterapias, porém a cromoterapia que nós fazemos é com médium incorporado, não é uma cromoterapia que nós usamos as cores, nós nem temos no curso cromoterapia para o médium não influenciar as cores que são usadas. Cirurgia espiritual. Antes disso, toda a equipe se tornou vegana, né? E aí os trabalhos foram se montando, os cursos foram se moldando dessa forma. Esse ano nós, na verdade, tivemos uma modificação, né? Porque ao longo desse período, principalmente nos últimos 3 anos para cá, realmente a partir de bastante divulgação do Evangelho dos Animais, foi lançado em 2011, mas em 2015 passou a vender muito, muitas casas espíritas passaram a nos procurar para como fazer trabalho, como que a gente molda, como que a gente resolve, como que a gente faz, né? E a gente passa, às vezes, ali muito en passant, né? Então, sob a orientação da equipe espiritual, nós montamos uma federação, que é a Federação Espírita SEAMA. Na verdade, chama Federação Espírita de Amor aos Animais. Nosso objetivo com essa federação, obviamente, não é moldar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita já está toda direcionada, graças ao trabalho do movimento espírita em si, né? Com todos os trabalhos, todos os cursos, trabalhos de disciplina, mediunidade, etc. Nosso objetivo é dar a diretriz, trazer o conhecimento que a equipe espiritual da SEAMA nos trouxe acerca de passo em animais para os trabalhos que procuram se moldar, de maneira que seja possível entender, mas nós vamos ter oportunidade de falar mais ao longo do dia de hoje, compreender efetivamente o passo em animais e a necessidade do preparo do médium, enfim, tudo isso. Então, hoje, a SEAMA, como um grupo, a SEAMA tem um santuário com quase 200 animais que fica na cidade de Atibaia, né? Que é o nosso braço social, além de nós apoiarmos várias ONGs que nos procuram buscando ajuda, né? Vários protetores. Nós temos o próprio Centro Espírita, né? Que reabriu as portas aí em outubro, agora nós ficamos fechados por conta da pandemia. Durante a pandemia, nós iniciamos um podcast, a gente ficou muito feliz, viu, Nath, que abriu o Centro Espírita de novo. Está com muita saudade de receber os animais. Mudamos de endereço para uma casa maior, que a gente estava. A Nath conheceu a casa, era pequenininha, né? A casa 400 animais numa casa desse tamanho, a gente não tinha espaço. Então, agora nós temos uma casa bem maior. Nós aproveitamos o processo de pandemia para irmos para uma casa bem maior, enfim. E nós temos um podcast, que é o podcast Fala Animal, né? Fica no Jardim São Paulo, né? Uns 10 minutos da casa anterior, mas mais próximo do centro do que estava a casa anterior. Para quem mora em São Paulo, 10 minutos é pouco, né? Então, assim, tá pertinho. Mas para quem mora fora, quando você fala 10 minutos, nossa, 10 minutos da vida da cidade. Então, São Paulo é do lado. Então, a gente abriu uma casa muito maior. Outra casa tinha 170 metros, né? No total, com aquele quintalzinho, né? Agora nós temos uma casa de 500 metros. Assim, a gente procurou muito para achar, para que pudesse comportar a atividade, né? Mas durante a pandemia, a gente ampliou os trabalhos à distância. Então, hoje nós estamos atendendo animais em muitas partes do mundo, já atendia, né? Agora a gente faz cirurgia à distância. Então, uma série de trabalhos que a gente não realizava antes. O podcast, que é o podcast Fala Animal, que é um podcast semanal, que a gente fala sobre a espiritualidade dos animais e doutrina espírita. Tem um podcast para criança, que é o Fala Animal para crianças, com historinhas, né? Uma revista espírita, com a revista Espírita SEAMA, tem bastante coisa. A Flávia Gabriotti, ó. Eu estou acompanhando o Movecast, recomendo. E o Murilo está dizendo aqui, o Move está fazendo uma série de podcast sobre o livro O Evangelho dos Animais. Abordamos um capítulo do livro por episódio. Depois coloca aí quando é, né? Se a pessoa quiser assistir. Na parte de organização do e hoje com o Move Jovem.
E aí, só para informar o pessoal, né, para a gente poder passar a pauta, são 2 episódios por mês que a gente está lançando agora, e de vez em quando a gente chama convidados especiais também para compor, e está disponível no YouTube do Move e no Spotify para quem tiver. Em breve em outras plataformas. Que bom. Doutora Sandra, quantos animais tem hoje agora, nesse espaço novo, maior? Eita, ela deu uma travadinha, né, Nath? Sendo atendidos? Ou você fala que estão vindo para ser atendidos, é? Sim, sim. Nós ainda estamos com uma restrição de atendimento por conta da pandemia. Então, nós estamos atendendo uma média de 30, 35 animais por semana, né? Porque se a gente... fizemos um caminho para a gente não ter... Porque eu atendia 400 animais no domingo, né? Então, nós temos mais ou menos uns 50 mil animais fazendo cirurgias espirituais e fazendo os tratamentos de passe à distância. Né? Nossa, e olha só. Nós estamos mais ou menos com os 35, 40 e ampliando pouco a pouco. Porque se a gente não faz esse trabalho de ampliação aos poucos, eu tenho aglomeração. Então as pessoas têm que agendar para ver uma pena. Né? Mas aos poucos a gente vai, por conta, a gente ainda está na pandemia, né? Reduziu, mas a gente ainda está. Não posso ter 400 animais aqui, infelizmente. Isso, exatamente. Olha, a Elisete Rodrigues, ela até está falando aqui, eu gostaria de saber sobre cirurgia dos animais. Você poderia deixar, Sandra, o contato, ou se tem o site, como é que a pessoa faz para conseguir, por exemplo, esses tratamentos à distância, né? Tão bom, né? Porque assim, como vocês estão em São Paulo, pode atender de qualquer lugar. A gente atende de qualquer lugar. O site é aceama.org.br. E a pessoa vai entrar lá, clicar em Centro Espírita e vai entrar nos tratamentos espirituais. E aí vai preencher uma fichinha e um voluntário vai entrar em contato, marcando os tratamentos, passando o preparo, passando todo o processo necessário para que o animal possa receber o tratamento. E a pessoa vai assistir no domingo, uma live pelo Facebook. Por exemplo, nós estamos nesse momento, estamos em trabalho, né? Então, eu estou no centro, está tendo trabalho espiritual presencial e as pessoas estão assistindo a palestra, deve estar terminando a palestra, e depois fica em casa, dentro de casa, com todo um preparo que é passado para eles. Também pode entrar nas redes sociais da SEAMA, Centro SEAMA, no Face, que é a SEAMA, né? Então, é possível, a partir daí, você ter acesso ao tratamento. Ótimo, então perfeito. Não vai deixar de atender o animalzinho porque está longe, está resolvida a questão, né? Então vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Eu vou ler aqui qual é a mensagem, a primeira mensagem da gente, e aí eu vou pedir para começar já por doutora Sandra, e Nath faz os comentários, e aí a gente vai alternando. Então vamos lá. Essa primeira, né, de mensagem de André Luiz, que está no Conduta Espírita, gente, ele fala assim: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Fique à vontade, doutora Sandra. Esse texto do André Luiz é muito interessante. Eu gosto muito de pensar no título do livro, né? Conduta Espírita. Né? Esse é um livro de psicografia, né? de 1960. Em que André Luiz traz a conduta para várias situações específicas. Neste capítulo, ele traz uma conduta, um capítulo muito interessante. Então, os espíritas perante os animais. Então, qual deve ser a conduta dos espíritas perante os animais, né? E aí a orientação é o socorro aos animais dos todos os recursos possíveis. Então, essa é uma questão que hoje já está mais resolvida na doutrina, né? Mais resolvida para o espírita. Porque para o não espírita que gosta de animais é muito simples. Se eu vou lá tomar passe no centro, se eu vou lá fazer um tratamento espiritual para mim, por que não levar o meu animalzinho para ir lá tomar passe no centro, né? Para ir lá receber tratamento espiritual. Então, para quem não é espírita, ou é um espírita simpatizante que não estuda, não se aprofunda realmente, mas frequenta a casa, aprende a partir das palestras, é muito simples que o animal possa receber passe. Para nós, os espíritas, é um caminho necessário na compreensão do texto em si, a questão de que os animais têm alma,
os animais têm consciência, portanto, eles, a partir do momento que eles são espíritos em evolução, eles têm corpo espiritual, né? E eles tendo corpo espiritual, estão sujeitos a poder receber os tratamentos necessários. Essa colocação do André Luiz é interessante porque eles têm isso como uma conduta necessária para o espírito, ainda que os tratamentos que ele realiza para as pessoas, ou seja, para os espíritos em fase de humanidade que procuram as casas espíritas, estendam também para os animais, né? Então, basicamente, esse entendimento vem se fazendo de uma maneira mais fácil hoje, né? Havia uma crença de que os animais não podiam receber passe. Isso vinha de um texto que está no livro dos médiuns, né? Em que Kardec fala assim, ó, o senhor magnetizou o seu cão e ele teve morte fulminante. Eu mesma ouvia muito, né, de que antes da Ciama, que se a gente desse passe no animal, a quantidade de energia podia ser tão grande que o animal podia morrer, né? O animal poderia desencarnar mediante aquilo, né? Então foi necessário nós fomos buscar entender, né? A primeira coisa é que ele fala que o senhor T magnetizou o seu cão, né? E a magnetização era diferente do passe. Na magnetização, o magnetizador ele transmite o próprio fluido. No passe, o médium é intermediário do fluido espiritual. Então, ele é intermediário das benesses que descem do mais alto. Então, só por aí a gente já tem uma diferença grande, né? O senhor Kardec estudava muito magnetização. Na época, era uma coisa que se estudava muito. E ele tentava trazer essas informações junto com o passe. Então, assim, só daí a gente já vê, bom, o senhor magnetizou e a gente está ministrando o passe, né? Outra coisa que a gente não sabe é a condição que está esse animal que deu a magnetização em si, né? Então, a SEMA, depois de todos esses anos, 15 anos, né, atendendo a quantidade de animais que nós atendemos, se realmente o passe pudesse ser mortal, fatalmente, os animais que nós atendemos têm 15 anos. Então, só por aí a gente já vê, né? E a segunda questão é quando nós entendemos que os animais são nossos irmãos, nossos parentes, mas nos diz Emmanuel, quando nós compreendemos que, como espíritos em fase de humanidade, nos cabe estender cada amor àqueles que estão em estágio diferente do nosso, tal qual nós recebemos dos espíritos que estão superiores a nós, não tem muito o que questionar a respeito da necessidade do passe para os animais em si. E olha, eu posso dizer a vocês, pela experiência da Ciama, que a resposta que nós temos de melhora dos animais é impressionante. De equilíbrio e harmonia dos tutores é impressionante. Então, assim, fatalmente, eu digo assim, que se Kardec tivesse encarnado, ele já teria vindo até a Ciama para fazendo, para saber se é ou não, né? Então, como ele está desencarnado, nós podemos trazer a nossa própria experiência a esse respeito. Espero ter respondido pelo menos um pouquinho, sei que a Nath vai completar aí o que eu estou falando. Sim, exatamente, Nath completa. Realmente, eu sempre escutei isso também, que não poderia dar passe no animal, mas tem essa diferença, né, da gente doar. Até agora a gente sabe, né, que o passe, viu, Nath? Aí já vou passar para você, quando a gente, normalmente, eu aplico o passe, então a gente sabe que quando a gente aplica o passe, vai tanto o passe espiritual quanto o conteúdo da gente também, ele é misto, né? Vão os dois. Então, seria junto o espiritual e o magnético, né? Então, fala um pouquinho disso aí, porque pelo que eu entendi, a questão é quando a gente transfere o magnetismo, né? Que aí talvez a gente não tenha esse controle do que o animal vai suportar, diferente do espiritual, que é um amigo espiritual, né? Eu vou ser sincera, eu já vi um animalzinho meu em sofrimento nos últimos momentos, eu não impus mão, não fiz nada disso, mas foi como um passe, porque eu entrei em prece, né? E visualmente eu tentava transmitir por pensamento saúde para ele, tranquilidade, né? Naquele momento. Anestésicos, né, que pudessem ser aplicados, mas rogando aos amigos espirituais, não eu me colocando como aplicadora de passe naquele momento, né? Mas tem essa questãozinha aí, vão os dois, né? É misto. O que é que você fala para a gente sobre isso? E é exatamente por isso que precisa de um preparo do médium também, porque existe a parcela dele, né? Então, a gente escuta muito em casos tradicionais que no dia do passe em humanos não se deve fazer o consumo de carne, muitas vezes só a carne vermelha,
e de bebida alcoólica, né, de pensamentos que sejam desequilibrados, para que o médium esteja minimamente equilibrado física e espiritualmente para doar parte do seu magnetismo, do seu fluido vital. Mas eu aprendi na SEAMA que o mais coerente e lógico perante a própria doutrina espírita é que, de fato, nós sejamos coerentes com o que a própria doutrina fala, que é de considerarmos todos como irmãos e que não faz o menor sentido. Em um único dia, você abster do consumo de carne vermelha, enquanto nos outros dias você não abstém e você é médium o tempo inteiro. A gente aprende isso. A gente não é médium só na casa espírita, ou só quando está numa mesa mediúnica, ou só quando faz uma cirurgia espiritual. Então, o nosso aparelho físico, espiritual e mental, ele precisa estar em equilíbrio e higienizado. Porque você assumiu uma tarefa no plano espiritual quando você reencarnou, e isso é uma grande missão de muito resgate para nós também. A gente precisa estar comprometido com aquilo que foi nos dado como dom, que é a mediunidade, que é nos oferecer o trabalho de bem, né, do Mestre Jesus a respeito de quem seja nosso próximo, humano ou não humano, né? Mas em respeito à questão do tipo de alimentação, eu também aprendi com a Ciama, e eu acho também isso muito lógico, de que no dia em específico, evitar o consumo de produtos, mesmo que, né, veganos, que não tenham nada de origem animal, mas que também não sejam cozidos, porque quando você se alimenta de alimentos crus ou germinados, né, que é os brotinhos, você está permitindo que haja uma sobrecarga de fluido vital que você pode doar para o seu trabalho sem se prejudicar. Então, você não sai cansado, porque você doa o que está em excesso que você se preparou para aquele ambiente. Então, assim, existe um preparo pro dia, mas existe uma coerência ao longo dos outros dias. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria pontuar. A segunda é que a SEAMA, ela foi uma ponta de lança, né, para iniciar esse trabalho de passe, de cirurgia espiritual em animais, já há 15 anos, né, Sandra? Então, só que em São Paulo, pelo menos a experiência que eu tenho morando em São Paulo, é que outras casas já assumiram esse compromisso. E muito mais do que qualquer outro estado que eu já visitei, principalmente aqui no Sul, que é ainda mais conservador nesse sentido. Então, em São Paulo, por exemplo, eu comecei a entrar num trabalho que estava na pandemia virtual, né? E agora eles voltaram para o presencial, eu só vou poder continuar quando eu voltar para São Paulo em janeiro. Que eu achei muito interessante. Ele é uma casa não espírita kardecista, ele é uma casa espiritualista, se chama Grupo Espiritualista Alma Luz, para quem também se interessar, e eles fazem passe, cirurgia espiritual em animais, só que tem representantes de todas as religiões, isso que eu acho um barato. Então, por exemplo, do candomblé, existe uma vertente do candomblé escrita candomblé verde, que é um candomblé mais sustentável, digamos assim, que realmente pega a questão dos animais, é contra o sacrifício, e pega como essa questão de todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, portanto, eles têm um trabalho bem bonito a respeito da espiritualidade dos animais e como é possível utilizar esses recursos terapêuticos também nos animais, não humanos. Então, você percebe que as outras religiões estão acompanhando esse processo, e a doutrina espírita, que eu acho que tem mais recursos, né, doutrinários que respaldam esse tipo de prática, deveria estar à frente disso também, né? Tendo uma representatividade maior. Então, o que eu vejo das casas de São Paulo é que cada vez mais elas estão abrindo, mesmo que não seja como a frequência da SEAMA, mas uma vez por mês, a cada 15 dias, eles abrem a casa para esse tipo de trabalho. Algumas ainda não têm estrutura física, que se julga não ter, né? Para ter a questão do presencial, o que isso é muito relativo, porque a SEAMA, como foi dito, é muito pequenininha e os animais ficam tudo apertadinho assim, não briga, é muito tranquilo. Eu tive a oportunidade de visitar e é muito engraçado isso, eles ficam num estado meio de soninho, então você vê gato, papagaio, camundongo, com cachorro pequeno com cachorro grande, tudo junto e todo mundo se dando É uma bem. lição para a gente, né? Sim, mostrando que a espiritualidade está ali, está presente, e eles sentem essa presença. Acho que isso é muito bonito, né? Então, se você acha que presencialmente ainda não é possível, existem muitas casas que fazem à distância, né? Que fazem o grupo de estudos para ter a parte teórica, mas que estão praticando também na questão da distância. E mesmo que isso não seja uma coisa aceita pelo conselho da casa, eu acho, e eu bato muito nessa tecla, que é possível sim que a gente sugira a questão da irradiação das nossas atividades comuns da casa espírita. Então, se você está lá na palestra pública e você vai fazer irradiação no início e no fim,
que se lembre da natureza e dos animais não humanos, porque eles sofrem muito mais do que a gente no sentido não de intensidade de sofrimento, mas a quantidade. Se a gente pensar que são 70 bilhões de animais todo ano que são mortos só para alimentação, e só dos terrestres, então é só vaca, porco e galinha, imagina todos os outros que se perdem a biodiversidade quando a gente destrói um habitat, que são queimados vivos, que são mortos com o derrubamento das árvores, com a questão das redes de pesca no oceano, tem muitos animais que estão sendo Por esporte, né? Caça. Pelo esporte, pela caça, entretenimento, e se a gente for, é muito longo. Então, eu acredito que, só para fechar minha fala, o espiritismo e a casa espírita, ela tem que ser um polo educativo em relação à ética animal, mas também que seja um polo que irradie energias e fluidos bons e benéficos para os animais não humanos, que seja um ponto de conforto e de encontro desses animais no plano espiritual e que ali eles possam encontrar o mínimo de acolhimento. Eu acho que a Sandra podia comentar nesse momento de um caso que ela encontrou lá na Selma, não foi, Sandra? Um franciscano trazendo um touro que tinha morrido na tourada. Só que a tourada é na Espanha, né? E ele veio até a Selma para receber o socorro. Então, se tivesse talvez mais casas espíritas, quem sabe ele não Olha tivesse. só, que lindo. Olha, que ele foi buscar socorro onde tem, né? Um franciscano entrou na casa espírita. Isso é muito bonito. Eu amo isso, sabe? Sandra, é muito boa essa história. Agora, eu estava pensando aqui que essa solução que você traz de irradiação na casa espírita, mesmo que seja de uma maneira geral, é um começo. E outra coisa, pensar que o humano está em sofrimento. Sim. Ele está com a dor, então está tratando a dor do humano também, porque quando a gente tem um animal de estimação, mesmo que não seja da gente, um que a gente encontra na rua, ou que a gente sabe de uma tourada, né, quando a gente sabe de qualquer evento desse, mesmo que não esteja perto da gente, quem já tem esse amor sofre, está em sofrimento, né? Então está precisando também de um equilíbrio, e como você falou, dá um conforto naquele momento, você saber que está sendo transmitido, e que nós, né, Nath e Sandra, aí vocês me ajudem, que vocês são as especialistas, nós, no caso da irradiação, podemos fazer, independente do centro, né, independente de direcionar uma carga excessiva de fluidos para o animal, que a gente realmente, né, não vai ter nenhum curso agora, que não tem como ter um curso agora numa live de 1h30, né, de como fazer isso, mas eu imagino que aí com a técnica, né, as pessoas sabem como fazer essas aplicações. E também eu queria saber, doutora Sandra, se por um acaso, por exemplo, quem tem interesse em se aprofundar nisso, ou então assim, não, eu quero saber como é que faz, porque eu encontro um animal na rua, um doente dentro de casa, eu quero saber como é que eu posso ajudar, nem que seja nem que seja pela questão espiritual, que às vezes não tem o que fazer mais, né, na parte material, mas como é que eu posso ajudar esse animal espiritualmente? É possível? É possível isso? Ter algum tipo de orientação de como a gente, independente de ser um trabalhador especificamente das terapêuticas mediúnicas para os animais, a gente dá essa contribuição? Doutora Sandra. Eu vou fazer 3 coisas, porque a Nath pediu para comentar do touro, mas eu vou primeiro responder essa pergunta, eu já conto do touro, que daí eu vou contar um pouco do trabalho, como é realizado. Caso nós não tenhamos nenhum tipo de preparo, nenhum curso, e a gente encontra um doente, né? E aí nós temos aí 2 situações. Se for possível, se você tiver como, né, auxilia aquele animal, inclusive de forma material, né? Às vezes a gente pensa, como que eu vou fazer? Né? Como que eu... Olha, eu digo a vocês que a SEAMA é a prova viva de que quando une 1, 2, 3... Não, é óbvio que quando nós iniciamos a SEAMA, nós nunca imaginamos que a SEAMA seria o que ela é hoje. Nós começamos porque nós queríamos ajudar os animais através da doutrina espírita. Então, se você puder, se houver como, ajude o animal, materialmente mesmo. Leve ao tratamento. Às vezes a gente leva, eu já vi muitas vezes isso. Se o socorro animal está tão ruim, que ele acaba desencarnando em alguns dias, naquela semana, e muitas pessoas nos procuram falando, olha, puxa vida, não deu tempo, eu cheguei, mas não consegui. Mas nós vemos, do ponto de vista que para o animal que estava ali na rua, que estava ali abandonado em sofrimento ou em crueldade, quando você faz
isso, é como se ele tivesse recebido um abraço. Então, assim, aqueles momentos, aqueles últimos momentos da reencarnação, valeram para ele a reencarnação. E ali ele entendeu que ele era amado, que ele estava sendo cuidado, que ele estava sendo acolhido. Então, se possível, dar o socorro material, realmente, os cuidados veterinários necessários. Eu não tenho como cuidar no veterinário, mas posso levar em casa e tentar deixar ele o melhor possível, porque eu não tenho recurso financeiro para o veterinário. Mas só de você tirar ele da rua, colocar ele em casa, colocar ele aquecido, limpo, já foi melhor do que ele ter ficado sozinho. Então, para o espírito que está ali, daquela situação de tanto desespero, o acolhimento faz uma grande diferença. E pode fazer que você não seja um trabalhador de uma casa espírita, que você não tenha os cursos de preparo necessário, a prece. A prece é um santo remédio. Né? Então, você pode fazer uma prece. Eu estou passando ali, estou vendo um animal, não tenho como fazer. Não consigo retirar todos os animais. Nós temos um santuário, e quantas vezes eu estou voltando do santuário, eu passo por locais que tem pasto, que tem boi no pasto, que tem cabrito no pasto, tem locais que tem só bezerro, porque compraram os bezerros que vão ser usados para depois, tem alguns dias que depois vão... Eu não tenho como entrar ali, inclusive porque vai contra a lei, tirar todos esses animais dali, mas eu posso... E eles recebem essa prece. Então, quando eu passo, eu peço que eles recebam o amor que eu posso dar. Porque é o que eu consigo fazer. Que eles recebam essa mensagem, que inclusive, eu dizendo assim, olha, assim como eu, há muitos trabalhando para que no futuro isso não aconteça mais. Então, eu tenho certeza que essa energia, eles recebem, a prece é um recurso do qual nós podemos nos utilizar. Em relação à casa espírita em si, né, ou aquele que é médium, puxa, quem está ouvindo a gente, eu sou médium, mas eu queria trabalhar com animais, queria dar passo em animais, né? Ao longo do tempo, um pouco do que a Nath falou, nós fomos vendo com os cursos que nós vendo a necessidade realmente do preparo. Quando nós iniciamos o trabalho, a gente achou que ia ser igual dar passo em pessoas. E não sabia como fazer, fizemos imposição de mãos. Com o tempo, os estudos, o que as equipes espirituais foram nos trazendo, nós vimos que o corpo espiritual dos animais tem diferenças, os centros de forças têm diferenças, né? A forma como as cirurgias espirituais são feitas tem diferenças, e tudo isso exige do médium conhecimento, então precisa conhecer, não só doutrina, obviamente, porque a gente fala não só doutrina, mas na verdade, gente, conhecer sobre a alma dos animais, espiritualidade dos animais, é doutrina, porque não existe uma separação. Do ponto de vista espiritual, você está olhando o espírito em todas as fases de evolução. Isso é doutrina espírita. A separação é nossa. Porque a gente é antropocêntrico, e eu posso me colocar dessa forma também, estou aprendendo a não ser. Então, o homem é o centro do universo. A gente vai estudar só sobre o homem. Mas, a verdade, a doutrina espírita é espírito. Nós estamos estudando sobre espírito. Quando eu vou estudar sobre perispírito ou corpo espiritual, quando a gente estuda sobre almas animais, a gente entende como ele é formado, todo o processo de formação, como se forma o metabolismo, a fisiologia, a anatomia, o desenvolvimento do cérebro, como isso acontece ao longo da evolução do espírito. E isso é importante, porque quando vem no centro uma iguana, o passo é de um jeito. Quando vem um cachorro é de outro jeito. Quando vem um coelho é de outro jeito. Você entende? Então, assim, por quê? Porque o centro é muito mais complexo, então, né? Muito mais complexo. Então, hoje, quem nos procura... eu quero ser um trabalhador da SEMA. A gente fala, você tem que fazer 6 anos de curso. Só depois, no quarto ano, não é diferente do resto. No quarto ano, você vai começar a fazer um estágio, porque ele precisa saber isso. Né? As casas que vêm nos procurando, que a gente orienta. A gente vai fornecer o curso. Né? A gente vai para as casas orientar uma ordem que eu não vou falar aqui, porque não dá tempo, etc. Mas tem todo um processo que veio a partir da nossa experiência. Então, assim, para dar passo a animais, precisa ser vegano? Puxa, vegano. Por que tem que ser vegano? As pessoas me perguntam muitas vezes. Mas por que eu tenho que ser vegano ainda? Elas perguntam. É simples. Porque nós não podemos compactuar com o sofrimento e aliviar o sofrimento. Na verdade, gente, não cabe muito. Olha, eu quero tanto me livrar do sofrimento, como eu posso livrar a mim mesmo do sofrimento, ingerindo o sofrimento? E como eu posso tentar usar as minhas mediando os espíritos de luz, no socorro aos animais, quando as minhas mãos compactuam com a crueldade e o sofrimento? Então, mas esse é um entendimento difícil porque nós estamos tão culturalmente acostumados, nós somos educados dessa forma, eu também fui. Nós somos educados a entender que isso é normal do nosso cotidiano. Então, quando alguém fala pra gente que não é normal, é até um choque, e para mim também foi. Quem me contou foi André Luiz, no Missionários da Luz, mas quando eu li foi um choque, porque eu falei, como assim? Né?
Então, de repente, essa compreensão vai se modificando. Então, quando a Nath fala assim, olha, tantas casas estão fazendo outras religiões, eu posso dizer que esse é um pensamento que vem se espalhando no mundo. Por que vem se espalhando no mundo? É simples, porque isso é parte do processo de transição para a regeneração. E há uma mudança de paradigma, de consciência, de expansão de consciência para o processo de regeneração. E sabe o que eu acho mais lindo na doutrina? A doutrina espírita, Kardec, os caminhos da codificação espírita têm todos os postulados iluminativos para o processo de regeneração. Está tudo na doutrina. Ela tem uma base filosófica linda para conduzir o homem ao processo de regeneração. Mas nós temos que absorver isso como espíritas para fazer esse processo de condução. Então, o que nós vemos na Siama, por exemplo, que a Nath contou, a história do touro, e nós em várias situações. O touro me marcou, eu vi o touro entrar. Né? Mas nós vemos, por exemplo, em todos os trabalhos, tem acontecido muito, de 3, 4 anos para cá, eles trazerem pintinhos, milhares, dentro dos trabalhos, porque eles são triturados vivos, né, na produção de ovos, os machos são triturados vivos, recém-nascidos com um dia. E é muito difícil, eu detesto falar, Nath também, estou vendo que dói nosso coração quando a gente pensa, né, e a gente mas infelizmente é uma verdade, eles são triturados vivos, então o impacto, porque já é uma ave, como nos diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, já é um espírito em fase mais superior, né? São os animais superiores, que já têm o domínio do corpo, que já têm consciência do ambiente, então para eles o impacto é muito grande. Então eles são trazidos para a cena, para os tratamentos, a gente vê eles entrarem em macas, sabe? Grandes macas que a Fraternidade Franciscana traz, eles são trazidos, conduzidos para o tratamento. Porque ali eles vão ter dentro daquele ambiente essa energia de não crueldade, de amor. E isso auxilia muito nos tratamentos do sofrimento da consciência. O touro em particular que a Nath conta, foi um dia que eu estava dando palestra e ele entrou pela porta. Entrou o franciscano, que a Fraternidade Franciscana é a equipe espiritual da Seama, né? Um dos franciscanos entrou com um touro. E você entrar no salão pequeno, né? Então, assim, entrar um touro no corredor, a Nath conhecer, vai praticamente ficar só o touro. Porque, né? É claro que eu vi por conta da evidência, né? Mas é um touro muito grande. E olha, eu tenho um boi no santuário, que não é um touro porque é castrado, né? Que é o Leonardo, ele pesa 1.250 quilos. Então, esse touro pesava mais ou menos isso, uns 1.200, mas eu tenho essa noção de peso por conta do Leonardo, que é esse nosso boi amado por todos nós, né? E ele entrou, mas ele entrou com a cabeça muito baixa, né? Muito mais alto que o franciscano era um pouco baixo, sabe? E ele era mais alto que o franciscano, ele entrou com a cabeça baixa, e o franciscano falou para ele, né? Para ele olhar e disse para olhar para mim que aqui naquela casa haviam pessoas que o amavam, que estavam cuidando para que não acontecesse mais aquilo. E o que mais me marcou não foi nem a fala do franciscano, foi ele tinha lágrimas nos olhos, né? Chorando, então ele levantar a cabeça. Isso me marcou muito, né? E a partir daí eu entendi, aquilo foi muito importante aquele dia. Eu entendi até porque eles me permitiram ver. Porque eu entendi que o compromisso da casa espírita como um farol de luz, a casa espírita é um farol de luz no conhecimento. E a casa espírita é a luz do consolo. Precisa se estender a todos os espíritos. Então, quando a gente pensa em fazer um trabalho de passe em animais, na verdade, nós estamos solicitando assim, para a equipe espiritual superior. Eu queria fazer parte dos trabalhos de socorro às almas sofredoras em fase de animalidade. Estou me candidatando a intermediar a luz que desce do mais alto. Então, nós abrimos as portas a fim de que os espíritos se utilizem dessas portas no socorro. Sem nenhum, o socorro aos animais que estão nos lares é imprescindível. E nós começamos por eles. E nós temos um número gigantesco que nos procura. E a gente vê eles virem. Hoje mesmo, eu estou aqui fazendo a live e estou ouvindo uma latição lá embaixo. E eu sei que tem 3 cachorros grandes que vêm no trabalho de domingo agora que se encontram com outros 3. Então, lá tem uns 3 minutos, aí todo mundo se acalma e senta de novo. Então eu já ouvi, eu já sei que eles se encontraram. E eu fico feliz e sorridente de ver os animais, ver as pessoas, ver os tutores aprenderem sobre doutrina espírita, sobre a espiritualidade dos animais. No entanto, o número de animais que não tem tutores, tem a humanidade como tutores, é enorme. 70 milhões por ano nos números oficiais. 1 trilhão submar, todos os anos desencarnando pelo sofrimento humano é gigante. E é preciso, as equipes espirituais precisam de hospitais. Mas os hospitais não podem compactuar com o sofrimento. As equipes espirituais precisam trazer esses animais, esses espíritos em
fase de animalidade, grandes traumas, em locais, em casas, em que eles sintam que ali eles são amados, eles estão seguros. E este é o papel das casas espíritas. Porque este é o papel da doutrina também. A doutrina é a doutrina de amparo ao espírito, a doutrina transformadora de luz. Eu posso dizer a vocês que, olha, eu sei, e a Nath sabe, nós sabemos, a gente trabalha por isso, porque a gente sabe que vai chegar um dia que eles não vão mais passar por isso. A gente sabe, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que na regeneração eles não vão mais passar por isso. Mas vai ser uma alegria quando a humanidade não causar a si mesma sofrimento por negar que os animais precisam de ajuda. Já imaginaram um dia em que a humanidade estiver integrada à natureza, em que houver uma expansão de consciência a partir do Evangelho de Nosso Senhor, em que os animais forem vistos como nossos irmãos mais jovens, em que os homens entenderem a responsabilidade que eles têm, e que o planeta Terra entrar numa harmonia em sua cadeia de evolução? Os animais não vão mais sofrer. E os homens nem sabem que eles também não vão mais sofrer. Mesmo expiações, porque causam sofrimento aos seus irmãos mais jovens. Então, nós temos um grande trabalho pela frente, mas nós temos um seguidor nessa hora, Jesus. Nós estamos seguindo Jesus, gente. A verdade é que a gente está seguindo Jesus. E a gente está correndo atrás, porque as coisas estão acontecendo, né? Isso, estão acontecendo. Nath está na mesma situação que eu. Estou aqui com os olhos cheios de lágrimas, gente, né? Muito emocionada com a fala dela, da doutora Sandra. Toda vez que eu faço uma live com a Sandra, eu saio debulhada em lágrimas. Gente, para quem está chegando agora, ela estava narrando espíritos, animais chegando, a espiritualidade concedendo que ela visualizasse. Não é isso, doutora Sandra? Olha só que maravilha, para justamente haver essa segurança dela, essa sensibilidade, essa certeza que os espíritos fazem isso, né? Olha, mostra para a gente ter a confiança, né? E compreender o outro lado também, o que é que está acontecendo. Então, é isso mesmo que vocês estão entendendo, gente. Esse boi aí era um animal espiritual, né? Chegando, coisa linda, né? O atendimento paralelamente. E olha aí a Casa Espírita despertando. Eu quero trazer um testemunho aqui de Trícia Murta, bem bonito. Ela fala assim: fui carinhosamente convidada a me afastar da tarefa no movimento espírita local, quando comecei a defender uma ética animal espírita e a divulgar o Movecast. Aí a Trícia diz o seguinte, depois, disseram que eu havia aderido a um dos terríveis movimentos paralelos. E depois ela completa, ó. Em maio deste ano, quando do lançamento do opúsculo em defesa da vida animal pela FEB, olha a importância do apoio da FEB, né? Fui convidada a reassumir a tarefa de comunicação na região. Olha que testemunho mais lindo, assim, tanto dela, a perseverança dela, a gente nota que na fala dela não houve nenhum tipo de revolta, né? Ela compreendendo aí o momento de cada um, e a Casa Espírita também voltando atrás, né? Isso é humildade, né? Reconhecimento, né, do que estava acontecendo, né? Aqui o Murilo, vamos ver o que aqui nosso querido Murilo traz. Minha cachorrinha tinha um nódulo em uma das patas, o vet chegou a sugerir amputar uma falange, porém, após o tratamento espiritual à distância pela ASEAMA, o nódulo desapareceu. Isso a gente não tem a menor dúvida, né? A Letícia está aqui com a gente também, de Santa Catarina, Valério, o pessoal chegando, né? Toca dos Lobos aqui contribuindo. Vários veterinários já perceberam que a ciência terrena não é o único caminho no tratamento para animais, pois possui suas limitações. O atendimento espiritual é complementar e com resultados surpreendentes, né? Isso. E é isso mesmo. E traz esse acalento para o tutor, né, Nath? Pode falar, querida. Eu só queria comentar em cima dessa parte aqui é a Andréia, né? A Toca dos Lobos, ela é do MOV também. Isso. Em relação aos veterinários, a doutora Sandra também é veterinária, e eu estou me formando praticamente, e eu queria só pontuar que, voltando para André Luiz, né, ele traz que no socorro aos animais doentes usar os recursos terapêuticos possíveis, mesmo aqueles de natureza mediúnica, ou seja, ele também estava falando sobre os recursos físicos, né, a Sandra estava comentando sobre o amparo físico, que é importante, e hoje em dia a gente está vendo um movimento surgir tanto na academia, nas universidades,
como na vida em geral, nos cursos de especialização, pós-graduação, uma medicina mais integrativa, mais holística, que é aquela que faz um contrabalanço em relação a um tipo de fazer medicina mais materialista, que é aquela que só analisa um corpo físico e os sintomas. Então, pegam-se um único medicamento, da mesma dosagem para aquele peso, independente do animal, e oferece o mesmo tipo de tratamento a todos, uma coisa única, igual. E isso a gente percebe que não tem dado os efeitos como a gente se espera, porque às vezes você pega animais que têm o mesmo peso, da mesma raça, com a mesma qualidade de vida, o mesmo estilo de vida, a mesma idade, com o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de histórico de doença, e você vai ofertar o mesmo tipo de medicamento na dosagem que é recomendada, e você vê resultados completamente diferentes. Então, ali se abriu um caminho para analisar o que vem além da matéria. E aí a gente vai para recorrer agora na veterinária, isso está sendo agregado dentro da veterinária, porque antes era só entre humanos, uma medicina tradicional chinesa ou uma medicina tradicional hindu, né, que vai ali ver uma medicina mais vitalista. E não só essas mais tradicionais, como as mais recentes, como a homeopatia, ela vem mostrar justamente que existe uma energia vital que é além do corpo físico daquele ser. Então, ela vai agir nessa energia vital, potencializando a autocura desse ser, para que esse ser ele possa ser curado de dentro para fora, ele mesmo fazer o processo de regeneração de si. E isso é muito bonito também. Então, a gente percebe que ela é complementar. Então, você tem... Eu estou travando, gente? Desculpa. Não, tá não. Tá certo. Para mim tá dando uma... Então, você tem tutores Para mim que tá um vêm... pouquinho, para mim tá um pouquinho, mas estou ouvindo. Tá. Para mim, me travou um pouquinho aqui. Bom, mas você vê tutores que estão trazendo já vem de um tratamento alopático, ou seja, de um tratamento comum, tradicional, e eles vêm para tentar trazer mais, mesmo do que no campo físico, no campo ainda da veterinária, da ciência, você tem ainda essas práticas complementares, e ainda além disso, a parte espiritual, como os passes e cirurgias espirituais. Então, tudo isso é um combo para trazer os benefícios para a saúde física, mental e espiritual desses seres. E o mais bonito é saber que não só isso está vindo para os pequenos, mas eu tive a oportunidade de trabalhar 15 dias no Rancho dos Gnomos, que é um santuário que resgata animais em Joanópolis, São Paulo, e lá eles utilizam de mantras, cromoterapia, acupuntura, reiki, homeopatia, além das terapêuticas de fluido, de antibiótico, de cirurgia, do que mais for preciso de intervenção, porque tudo é necessário e importante para a recuperação desses seres que sofreram tanto. Então, realmente, só queria pontuar como isso tem crescido também no aspecto acadêmico e científico. Boas notícias, né? Boas não, ótimas. E eu quero aproveitar aqui o comentário de nossa querida Ju Cutolo sobre esse opúsculo, né, que a FEB fez em parceria com vocês, para ajudar mesmo a fortalecer a ética animal espírita no movimento espírita, através da comunicação não violenta e dos recursos doutrinários. Aí eu quero lembrar, gente, que toda vez que você compra um livro delivery, né, pela FEB editora, você ganha de presente o opúsculo. Vem junto, sem nenhum custo. E se um centro espírita tiver interesse, também pode entrar em contato com a FEB Editora e solicitar, porque tem centro espírita que começou a estudar, por conta dessas lives, o opúsculo. Pode solicitar, né? Ontem eu até estava comentando que ontem eu fui dar uma palestra, fui com uma camisetinha e deixei os meus 2 opúsculos lá, que eu tive dó, porque eles eram 2 veterinários, estavam muito interessados, né? Eu fiquei até de voltar para ajudá-los em alguma coisa. Então, vocês podem fazer isso. E se você não comprou o livro, você pode mesmo assim solicitar, mandar um e-mail solicitando, entrar no site, na FEBnet, e aí você paga o frete. Mas também está disponível em PDF, tanto na FEBnet quanto no MOV, tá? Ontem mesmo eu consultei, já que perdi os meus 2, né? Mas eu comprei livros, está vindo por aí outros, né? E muita gente emocionada aqui, né? A Flávia, com a fala, com essa história do touro, viu, doutora Sandra? Murilo, e disse-lhes ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está lembrando Marcos 16:15, né? Aí a Estela está dizendo, amo escutar a Sandra, ela traz amor, esperança nas suas palavras, muito, muito tocante, né? Então é isso. Doutora Sandra, você queria fazer algum comentário, né? Eu vi você levantar sua mãozinha aí. Foi isso?
Eu queria, A Estela? eu queria aproveitar esse comentário da Nath sobre a veterinária para falar uma coisa que a gente tem observado na SEAMA, né? E que com certeza no meio espírita, no meio veterinário acontece também, né? São casos que chegam para nós aqui, por exemplo, muitos veterinários mandam para tratamento espiritual na SEAMA, né? É de animais com doenças, às vezes muito precoces, de difícil diagnóstico ou de difícil resolução, que às vezes o animal desencarna daquele processo mesmo, né? Então, muitas vezes esses animais vêm para tratamento na SEAMA e desencarnam do processo. A SEAMA tem um trabalho de psicografia que recebe notícias de animais que já desencarnaram, né? Eu gosto sempre de dizer que não é o animal que dita a notícia, é o tutor espiritual responsável pelo animal que dita a notícia. Eu falo isso, gente, porque as pessoas acham que é o animal. Então, eu insisto nesse conceito: espíritos em fase de animalidade não têm condições de passar uma psicografia. E nós não temos condição de entendê-los caso eles pudessem. Então, eles têm seus tutores espirituais, a pessoa nos pede notícias e a gente solicita a equipe espiritual que busca saber em qual colônia está o animal, e pede ao tutor espiritual que envie notícias. Então, na verdade, são notícias dos animais que desencarnaram. Mas uma coisa que a gente vê com muita frequência nessas notícias, nesses casos específicos, são animais que passaram por processos de crueldade, ou de abate, ou pintinhos triturados vivos, animais que foram vítimas de testes, ou crueldade do tutor, negligência. Quando eles desencarnam, encarnam com essa consciência do sofrimento. E eles, na fase que eles se encontram, conforme nos mostram da Revolução em Dois Mundos, eles já coordenam, animais superiores, aves e mamíferos, já coordenam o próprio corpo físico, ou seja, também o corpo espiritual, né? Então, as equipes espirituais fazem os tratamentos e eles reforçam as lesões, de novo. Porque é igual aqui um animal que está encarnado. Ele faz uma gastrite, por exemplo, porque o tutor viajou. Então, por quê? As suas emoções impactam o corpo físico. Da mesma maneira, eles, com as emoções, quando desencarnam, impactam o corpo espiritual. Tratam, eles reformam lesões. Então, muitas vezes, eles direcionam esses animais para a reencarnação, porque aí nós temos o benefício do esquecimento no núcleo familiar, né? E aí, a partir daí, com aquele amor que o tutor vai dar, como vai dar, eles vão melhorando. E aí as equipes espirituais tiram as lesões do corpo espiritual e passam para o corpo físico. Então, às vezes, a família fica até frustrada, porque ou ele não faz diagnóstico, ele trata, o animal desencarna. Mas por quê? Porque o importa ali é que o amor substitua as memórias de sofrimento. Que o corpo espiritual seja tratado e curado. Que a alma seja curada por entender que o homem é capaz de amar. O corpo físico, na verdade, importa pouco, né? Normalmente o tutor sofre muito porque vai para famílias que amam muito, né? Mas o animal precisa desse amor. Então, às vezes, na notícia que a gente recebe, vem essa descrição, a gratidão das equipes espirituais pelo socorro. Quisera tiver centenas, milhares de famílias para receber todas essas almas, né? Infelizmente, não existem tantas famílias Nossa, para receber todos esses espíritos que nós submetemos a exato. esse sofrimento. Mas o que é possível se recebe. Nossa, é tão consolador saber que amigos espirituais cuidam deles quando eles desencarnam, né? Isso é lindo demais. Deus cuidando de todas as suas criaturas, né? Vamos passar para a próxima questão. Você pode ler, Nath? Nós estamos agora às 10 horas, né? Vamos até 10h30, então a gente vai dividir mais ou menos 15 minutinhos para cada uma delas, né? Faltam duas. A principal realmente era a primeira, né? Para poder falar Isso, por isso que, exatamente, eu estou entendendo que normalmente a gente vai conversando muito nas primeiras questões, aí as outras são quase um fechamento, para complementar, né? Exato, tranquilo. Vamos em frente. Leandro, bom dia, amor. Chegou atrasado, mas chegou. Está desculpado. Essa daqui é de Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos. Eu só estou procurando a questão. É 888, né? 888, letra A, que é do São Vicente de Paulo. Diz assim: sedes brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Aí eu já começo comentando, Cris? Pode, já aproveita e depois a doutora Sandra fala algo que ela queira acrescentar. Essa questão, ela é uma parte, né, não é inteira da resposta, e ela me chama muita atenção, porque tem muita gente que acaba interpretando
Antes, né, ele fala uma parte sobre seres superiores e inferiores, aqui ele relembra de ser inferior, e às vezes as pessoas elas fazem uma interpretação equivocada, achando que isso está a respeito de seres humanos. Então, seres humanos que estariam mais atrasados e outros que estão mais adiantados, ou aqueles que são os espíritos superiores auxiliando nós que somos inferiores, ainda ligados à matéria, né? Mas aí, quando você vai ter uma interpretação, né, coerente com as outras questões e percebendo que ele está falando de seres mais ínfimos, aí você percebe que isso está além, né, da humanidade. E ela vai corroborando com muitas outras questões de outros espíritos. Por exemplo, me recordo de Emmanuel, de André Luiz, né? Emmanuel no livro Emmanuel, capítulo 17, André Luiz, capítulo 4 e 11 de Missionários da Luz, entre outros, mostrando que a gente não tem como pedir o amparo dos espíritos superiores se a gente não está fazendo o dever de casa, que é nós sermos os espíritos superiores, os espíritos tutores e protetores dos animais, né, e de toda a natureza que está anterior a nós. E eu já falei isso outras vezes, que eu não gosto muito desse termo que os espíritos usam muito, né, de superior e inferior para determinar nós, os animais. Eu acredito que ele é válido quando a gente pega espíritos em humanidade que estão mais adiantados, né, que estão superiores, porque estão mais próximos do Pai, já entenderam a lei de amor, de caridade, e que tem uma escolha ali, né, fisicamente falando, um livre-arbítrio de ordem moral. Quando a gente vai para os animais e nós, é puramente por escala evolutiva. Né? Então, eles não são piores que nós, porque quando a gente usa esse inferior, acaba trazendo essa conotação que eu não gosto muito. E aí reforça o antropocentrismo, por mais que não seja a intenção dos espíritos, né, quando escreveram. Então, eu gosto de pensar numa filinha mesmo, num trem, em que tem algumas pessoas, né, alguns espíritos mais à frente, conhecem o caminho e vão guiando aqueles que estão anterior. Né? E a mesma coisa nós, já passamos por todos os reinos, né, mineral, vegetal e animal, estamos em humanidade. Então, nós temos esse dever de amparar e guiar esses seres para chegar onde nós estamos hoje, que é a fase de humanidade. Então, eu gosto de pensar dessa forma. E aí, eu queria dar alguns exemplos dessa coisa de seres ínfimos, porque eu estou participando esse final de semana de um curso de bem-estar animal dentro da minha faculdade. E aí ontem a gente teve 2 palestras que inauguraram o curso, né? A primeira sobre ética animal, do ponto de vista da filosofia, do direito, entendendo o contexto de como o bem-estar se coloca, né? E a segunda, que foi uma palestra incrível aqui de uma conterrânea minha, uma professora daqui de Curitiba, que ela falou sobre a ciência animal. E ela trouxe atualizações do que está acontecendo na ciência em relação a isso, né? Porque a Sandra comentou, né, que os animais não só têm alma, mas eles são seres sencientes. Então, eles são seres que têm a capacidade de experienciar essa matéria, essa vida, muito parecida com a gente, com os mesmos substratos neurológicos, fisiológicos, anatômicos, que nós vivenciamos hoje a nossa experiência. A nossa diferença é muito pequena. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma declaração oficial, que foi a Declaração de Cambridge, tá? Que é a Declaração da Ciência Animal de 2012, que foi assinada por neurocientistas, comprovando que todos os vertebrados, ou seja, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, têm a ciência, mas não só isso, também os cefalópodes, que são aqueles polvos e lulas, né, que vivem no mar, são seres extremamente inteligentes, mas também os frutos, considerados frutos do mar, que são os crustáceos, também têm essa mesma ciência. Então, a partir desse momento, a gente não poderia mais considerar que esses seres não sofrem, não pensam, não refletem sobre a sua própria existência, não têm uma individualidade, uma unidade, tudo isso é comprovado com a ciência. Que não só é a capacidade de sentir dor, mas também de sentir emoções em geral. Então, a tristeza, a questão de revolta, de depressão, de alegria, de euforia, de prazer, de querer brincar, de querer viver, sabe? E lutar pela sua própria vida. Então, isso faz parte também disso em ciência. Aí eu queria trazer uma parte do que ela falou, que não só os seres, como foi dito na declaração, mas após a declaração foi entendido que os insetos, na sua grande maioria, também possuem essa ciência. E aí ela mostrou um videozinho muito bacana de uma abelha que ela foi colocada num recipiente circular, uma abelhinha, uma pelúcia de abelha, do mesmo tamanho que ela, que estava com um palitinho assim para a pessoa manipular, e tinha no meio um círculo com uma bolinha, assim, onde ela tinha que colocar um objeto redondo, que era tipo uma bolinha mesmo, mais levinha. Ela tinha que colocar nesse círculo. Então, o que acontece? Eles queriam testar para ver se a abelha ela tem capacidade de aprender pela observação.
Então, eles pegaram essa abelha de pelúcia, fizeram com que ela pegasse a bolinha e levasse até o centro desse círculo. E assim que ela colocou ali, ela ganhou uma gotinha adocicada da pessoa. E aí ela observou, ela viu que foi isso que aconteceu. E na segunda tentativa, quando eles tiraram a pelúcia, ela pegou a bolinha, rodou com a bolinha, colocou no centro e recebeu a recompensa, que é a gotinha, que é o mesmo mecanismo que a gente treina cachorros, que é pela observação e não pelo erro e acerto. Então, não é simplesmente deixar e a hora que ela acertasse a bolinha ali, ela ganhava. Porque esse seria um aprendizado mais simples, mais rudimentar. E não, ela tem uma inteligência ali muito avançada para detectar esse tipo de situação. Para mim, eu não tinha dúvida que isso poderia acontecer, porque as abelhas são seres muito complexos, formam sociedades extremamente organizadas, conversam, têm uma comunicação, têm, inclusive, conhecimentos científicos e astronômicos, assim, elas conseguem se orientar, né, no espaço geográfico. Elas têm uma democracia para escolher quando que, se é o momento certo de se mudar a colmeia de lugar. Existem alguns tipos de abelhas que vão para lugares específicos, que elas acham que sejam boas para a colmeia, voltam para a colmeia original, descrevem aonde está essa nova colmeia, como ela é, e aí eles votam para ver qual é o lugar mais propício, e aí quando todo mundo aceita a votação, eles vão para lá. Então, existem muitas pesquisas avançando para outras espécies de insetos, mas a abelha em geral. E depois desse experimento redondinho, né, que seria sem obstáculo nenhum, eles ainda repetiram várias vezes em outros circuitos onde ela tinha obstáculos para percorrer, para chegar. E ela conseguiu percorrer porque ela observou o modelo fazendo. Então, a gente está muito longe de entender a capacidade desses animais e nós ainda estamos discutindo se eles têm alma ou não. Enquanto que a ciência já está avançando, outras doutrinas já estão. Então, a gente tem que correr muito atrás do prejuízo e avançar nas nossas questões, porque eles estão morrendo a todo segundo, né? Nós somos responsáveis por isso. Doutora Sandra. Muito interessante essas colocações, Nath. As abelhas tem uma descrição no livro Evolução Anímica do Gabriel Delany, se eu não me engano, em que ele conta de uma abelha também bem incrível. Eu estava ouvindo você pensando realmente na questão da consciência, esse entendimento de consciência. Quando São Vicente de Paulo fala para nós estendermos, né, os cuidados de todas as criaturas, até as mais íntimas criaturas, a compreensão de que os animais têm consciência, ela é essencial nesse processo, porque nós tendemos a entender que os animais não têm consciência. Na verdade, quando eu me lembro, antes da SEMA, quando eu fui fazer curso de doutrina, eu aprendi, primeira coisa, que os animais eram alma-grupo. Não sei se vocês aprenderam isso. Eu aprendi que os animais eram uma alma-grupo. Então, que é um conceito que não é doutrinário, mas, enfim, que quando eles desencarnavam, eles iam para uma única alma, perdiam a individualidade, sendo que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos que os animais mantêm a individualidade após a morte. Depois aprendi que animais eram princípio inteligente, homem e espírito, né? E aí fui buscar estender todas, abrir o Livro dos Espíritos, abrir a Gênese, fomos estudar para entender a questão do que é o princípio inteligente, o que é o espírito. E aí nós vimos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que na questão 600, o espírito de verdade diz que os animais são espíritos. Né? Quando ele fala dos animais desencarnados, fala que os espíritos dos animais. Aí na questão 607 é que eles são em princípio inteligente. Na 23 do Livro dos Espíritos, que espírito é o princípio inteligente do universo. Na Gênese, Kardec fala que tanto o animal quanto o homem são princípio inteligente. Daí a gente, para entender essa questão realmente, porque a Nath fala, nós temos essas questões doutrinárias, a gente tem que avançar, nós estamos ainda discutindo. Talvez essa seja uma grande questão, né? Trazer Kardec de volta para nós na observação. Observar primeiro, ir até as questões. Foi o que Kardec fez, ele observou, né, e aí ele fez as questões em relação a toda a codificação. Então, nós observarmos os animais, olharmos os animais, olharmos esses estudos que a Nath falou agora, olharmos a Declaração de Cambridge, que é a conclusão de 23 cientistas, de vários estudos, décadas de estudo, que foi feita dentro da Universidade de Cambridge, mas são estudos de várias partes do mundo. Então, olhar, gente, andar, olhar na rua os olhos dos animais, ser capaz de olhar o olho de um boi, ser capaz de ver a expressão do macaco, ser capaz de entender o gato, ser capaz de ver o cabrito. Nós temos humildemente espíritos capazes de observar, de usar a compaixão e o amor como uma rota de lógica, e aí nos deitar sobre as questões doutrinárias, né?
E aí nós começamos a entender, quando a gente estuda Joana de Ângeles, a gente começa a entender a questão do princípio inteligente do espírito, né? Tem uma fala do espírito de verdade que vai de encontro a essa colocação da Nath, em que ele diz assim, ó, o principal atributo do espírito é a consciência de si mesmo. Está na questão 600 do livro dos Espíritos. Na 610 ele fala assim, a humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. E aí a gente entende que somos espíritos desde que somos criados, iniciando o nosso processo de evolução. Porém, só somos capazes de nos entender como espíritos na fase de humanidade. Demora um pouquinho, sejamos justos, que não é que a gente adentra a fase de humanidade e a gente já entende que somos espíritos em evolução. Né? Aliás, tem uma coisa engraçada quando a gente vira espírita, que a gente fala assim, nossa, reencarne e desencarne. A gente fica chocado de descobrir um negócio que a gente sempre fez. Então, entender-se como um espírito em evolução, tomar posse da própria evolução, isso é um passo muito importante para o espírito, né? Mas isso só acontece na fase de humanidade. Então, os animais são espíritos em evolução. No entanto, a consciência deles está totalmente voltada para a vida material. Ainda quando eles estão desencarnados e estão no plano espiritual, eles não entendem que são espíritos desencarnados que estão no plano espiritual. Eles entendem que estão em outro ambiente. E pronto, né? Isso significa não ser espírito, significa compreender que hoje você é um espírito em evolução. Sempre foi, mas você passa a entender, toma posse da própria evolução. Isso os animais não entendem. No entanto, isso não significa que eles não têm consciência do que eles sofrem, do ambiente em que eles estão, não têm consciência que eles amam. Ao contrário, eles amam e compreendem que amam. Têm sentimentos muito parecidos com nossos, conforme nos diz Erasto no livro dos Médiuns. Paixões idênticas às paixões humanas. Sentimentos de paternidade, como nos diz Emmanuel, no livro Emmanuel. Né? Então, nós vamos entender, eles têm sentimentos. E, gente, na verdade, vou ser bem sincera, e a Nath vai concordar comigo, a gente não precisava de nenhum livro. Um animal que chora tem sentimentos. Um animal que sorri tem sentimentos. Quando nós vemos os animais sofrendo, eles têm sentimentos. Eles demonstram as suas emoções. Nós não precisávamos das teorias. Basta olhar. As teorias só vão nos ligar às emoções. Então, a observação vai nos demonstrar que eles têm emoções. Se eles têm emoções, se eles têm personalidade própria, individual, porque cada um de um jeito, e quem convive com vários sabe disso, eles são almas individuais. Eles têm inteligência. Eles são capazes de pensar. A ciência demonstra isso. Aí, quando nós vamos às questões doutrinárias, nós entendemos que ali está um espírito em evolução, que está em trânsito para a fase de humanidade, que iniciou no reino mineral, que está desenvolvendo a psique, que está desenvolvendo a consciência, que chegará o dia que ele se compreenderá como espírito e que é nosso irmão. Então, as questões doutrinárias são para irradiar a lógica do que nós observamos e nos dar o traçado do papel que nós temos, que é este papel de compaixão, de piedade, de caridade, de amor ao próximo. É para isso que servem as questões doutrinárias. Elas não são para nós discutirmos longamente se eles são princípio inteligente ou são espírito. Elas são o nosso norte. Elas são assim, nossa, que incrível, ele é capaz de chorar. Nossa, estou impressionado, ele é capaz de sorrir. E aí nós nos sentaríamos com o espírito de verdade e diríamos assim, por que eu vejo que ele é capaz de chorar? Como eu noto que ele é capaz de sorrir? Como eu observo que um carneiro na linha de abate ajoelha e chora? O que é isso? E aí o espírito de verdade nos diria, são almas que sobrevivem à matéria, que mantêm a individualidade e que estão desenvolvendo a consciência. É isso. E aí nós, então, entenderíamos o que nós estamos observando. Na verdade, a doutrina espírita é isso. É observar o mundo, mas para isso nós temos que trazer de dentro de nós uma coisa que está em nós. Todos nós. Todo ser humano. Na verdade, todo espírito. Compaixão. Piedade. Deixa eu pegar o amor como norte e fazer dele o meu olhar de observação. Mas, Sandra, eu não amo o tempo inteiro. Eu também não, porque eu sou igual a todo mundo. Eu sou um espírito de evolução, tenho os meus erros, meus acertos. Vocês me ouvem falar, vocês acham que eu sou espírito de luz. Conviver comigo uma semana, vocês vão descobrir que eu não sou igual a todo mundo. Mas eu tenho amor dentro de mim. Como todos que estão conosco, nós temos amor dentro de nós. Se nós sairmos do pedestal do ser humano, pegarmos o amor que está dentro de nós, inscrito na nossa consciência, usarmos ele como foco da observação em tudo que existe, seja o ser humano, seja o animal, seja a natureza, nós vamos ser capazes
de entender questões doutrinárias sobre o foco do Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compreender o Evangelho como um norte, um caminho que nós precisamos seguir para a libertação de nós mesmos, inclusive. Ó, já cheguei no meu Muito limite de bom. tempo. Olha, e o Leandro está falando isso, ó, sobre essa questão do inferior e do superior, se considerarmos a essência espiritual, não há como diferenciar um ser do outro. Alma é alma, assim como água é água, num copo, num jarro ou no oceano, né? E o Murilo, perfeito Sandra, é só fazer como Kardec, observar, e facilmente concluiríamos que eles são espíritos e têm consciência. Logo, o evangelho deve ser obrigatoriamente aplicado a eles também. Estela, meu Deus, que maravilha! Um banquete de puro amor. O amor resolve tudo, né, Estela? Se a gente só amasse simplesmente, amasse toda a criação, estava resolvido, não precisava, né? Como ela está falando aí, a Sandra, né, dessa questão. E Flávia, é muito difícil ter despertado para essa realidade da vida espiritual dos animais e ainda conviver com todo esse sofrimento que infligimos a ele. Mas vai dar certo, viu, Flávia? Vai dar tudo certo. Estamos aí, inclusive a próxima semana, olha, o ser espiritual e a evangelização ecológica para a regeneração planetária. Então, tá vendo? Estamos no caminho. Vamos em frente. Força e ânimo, né? Eu vou pedir para a nossa querida Nath, nossa linda de cabelos presos e batom vermelho, para ela ler a última questão de Joana, e aí vou pedir que já seja a reflexão final, a consideração final de vocês por conta de nosso tempo. Nath pode ler, e aí já faz a dela, e depois passa para a doutora Sandra. Combinado? Combinado. Então, essa é uma citação de Joana, tá? No livro Leis Morais da Vida. Se eu não me engano, aí é o capítulo 1, Amar a Deus, tá? Ela diz assim: se desejas, todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanha o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais e homens, e te descobrirá, por fim, superiormente amando a Deus. Essa é uma citação que eu acabo usando bastante para concluir as palestras, os slides, os cursos que eu acabo ofertando, porque, de fato, eu acho que ela é uma síntese de até o que a Sandra estava comentando agora há pouco, né? Sobre o amor como leme, o amor como a orientação primeira da vida de nós. Quando a gente coloca o amor à frente de tudo, tudo fica mais fácil, tudo é mais compreensível, não há obstáculos. É muito mais fácil compreender o outro, entender o outro, ver o outro. A gente tem muito essa ideia, nós seres humanos, a gente se conecta muito pelo olhar. Então, quando a gente está falando com alguém, a gente está olhando nos olhos. Quando a gente está observando uma palestra, mesmo que a gente não esteja de frente a frente com a pessoa, é no olho que a gente foca. E a gente evita, muitas vezes, assistir esses documentários mais pesados, né, de abate dos animais, porque se você vê, né, quantas pessoas não falam isso? Se eu ver, se eu observar, eu não quero mais comer, não vou querer mais comer, então eu prefiro não olhar. Porque ao olhar, ao nos conectarmos com o outro ser, a gente está exercitando aquilo que é de mais primordial do ser humano, que é o olhar, nos conectar a isso. E para quem teve a oportunidade, eu e a Sandra com certeza tivemos, né, por estarmos na área da veterinária, de observarmos alguns animais em específico, todos os animais, né, conectam com a gente de alguma forma, pelo olhar, mas o suíno, que é o porco, ele é um olhar fantástico, assim, não consigo te descrever. Ele te olha e parece que ele te entende com toda a profundidade do mundo. E parece que suplica, sabe? Porque os porcos que eu conheci, todos estavam em sistema de produção. Então, eles estavam em algum grau de estresse ou sofrimento ali. E ao olhar, você ter esse processo de observar aquele outro ser, né? Como o Leandro comentou, né? Independente da parte física, de em que grau esse espírito se encontra, ele é um espírito, irmão nosso, filho do mesmo pai, e que está numa situação diferente da nossa, né? E parece que suplica, parece que busca essa conexão. E eu acabei me tornando vegetariana quase 7 anos atrás,
primeiro, né, deixando de comer a carne, depois passando a transição para os demais alimentos de origem animal, porque eu me conectei com uma galinha. Então eu consegui observar que ao fazer carinho nela, ela fechava o olhinho, aproveitando daquele momento de comunhão comigo. Quando eu leio essa frase, para mim, isso traz muito esse sentido da gente se permitir essa troca de experiências com esses irmãos. Porque quando a gente pega um pintinho, que é um exemplo dentre tantos outros, não só da produção, mas toda a forma de exploração animal, a gente não está permitindo que um ser experiencie a matéria por 8, 9, 10 anos, que seria o tempo de vida comum, normal, para apenas algumas horas. Às vezes ele mal terminou de ser chocado no ovinho e ele já foi triturado. Então ele tem ali 1 hora, 1 dia no máximo de vida ali, naquela experiência, naquele corpo. E em vez disso, né, a gente poderia ter permitido 10 anos de experiência e troca com a gente, se a gente tivesse essa noção e essa consciência, né? Mas não, a gente prefere se alimentar por 10 minutos, né, sentir um prazer temporário, efêmero, por um alimento que a gente julga que é importante, que é necessário, mas que é gostoso, e a gente troca toda uma experiência de troca de vivência com esse ser. E tantos outros exemplos, né, desses animais que passam por esses holocaustos todos os dias, esses genocídios. Então, que a gente possa ler essas citações de Joana e tantas outras que falam sobre amor e a gente se permite essa conexão, essa troca. Porque, de fato, são seres que estão aguardando, como diz Aniceto, tá no capítulo 42 do Mensageiros da Paz, os animais estão esperando há milênios o nosso despertar. Eles aguardam pacientemente que a gente consiga olhar para eles e ver, mais do que o olhar em si, mas ver, enxergar um ser como um todo, com suas necessidades, com as suas, com o seu desejo de carinho, de amor, de afeto, né? Se a gente pega um animalzinho aqui de casa, um petzinho, adota, né, um ser que passou por um sofrimento, passou por maus tratos, a gente consegue perceber uma regeneração dele em relação ao ser humano, a gente consegue perceber que ele vai conseguindo diluir os seus traumas, porque está na presença de alguém que está dando todo cuidado, carinho e amor. Imagina se a gente pudesse fazer isso com todos esses que não têm a oportunidade de ter um tutor, como a gente tanto falou aqui. Então, o que eu deixo a reflexão final para todos os amigos nesse domingo, para a gente iniciar a semana, é que a gente, de fato, consiga observar como Kardec nos pediu, utilizar dessa lógica, mas, principalmente, não só ler a palavra, ler a doutrina puramente, mas vivenciar ela. Fazer com que a palavra vivifique em nosso coração e não fique apenas uma letra morta dentro do evangelho que não traz utilidade para a nossa vida, porque não botamos em prática. Então, que a gente possa levar, de fato, esse evangelho a toda a criatura e nos conectarmos a esses seres que precisam tanto de nós. E que a gente só vai conseguir entender Deus e nos sentirmos parte de sua criação e resolvermos todos os nossos problemas socioambientais, por que não? Quando a gente, de fato, entendermos que todos fazemos parte de uma mesma criação, somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Então, agradeço a participação, obrigada pelo convite e desejo a todos uma ótima semana. Paz e bem. Obrigada, Nath, muito obrigada pela sua linda presença aqui, né? Sua linda presença física e espiritual. Ela hoje está arrasando. Olha, e sempre bem-vinda e sempre por aqui, né? Que a equipe fica se revezando do MOV. Nós temos aí mais 11 episódios e provavelmente vamos ter mais um final, que vamos fazer um Masterchef vegano aqui, a gente fazer uma brincadeirinha. Estou pedindo já a Zé aqui ao vivo, a Zé Aparecido. E aí a gente conversa, combina direitinho. Vai ser bem legal, né, doutora Sandra? Suas considerações finais, querida. Obrigada, viu, Nath? A Nath falou muito bem. Eu acho que esses caminhos que vão se abrindo para nós, às vezes a gente não vai percebendo. A gente vai no cotidiano, na nossa rotina, né? Às vezes a gente não percebe, mas existe. Nós vivenciamos a vida da matéria com as dificuldades que a vida da matéria nos traz. Então, com as imposições, né, com as preocupações financeiras, políticas, assim por diante, né? Mas existe a parte de nós, um grande movimento espiritual trabalhando a favor da regeneração, né? Então, um movimento espiritual para que o evangelho realmente seja implantado no planeta como uma vivência mais ampla, dando oportunidade a todos os espíritos que aqui estão em fase de humanidade, ser o máximo possível que puderem compreender essa mensagem e permanecer no planeta.
Parte deste movimento é esta mudança de compreensão em relação aos animais. Olha, não é que são os homens que amam os animais, são espíritos que amam espíritos. Não é que eu tenho na minha casa um cachorro. Eu sou um espírito que compartilha a reencarnação com outro espírito numa fase de evolução diferente da minha. Então, essa mudança de compreensão, quando a Nath fala de nós nos conectarmos pelo olhar, você falou dos porcos, nós temos 15 porcos, teimosos, inteligentíssimos, sensíveis, emotivos. Eu tenho um porco, vou usar 1 minuto para dar o exemplo dele, que é o Lucas, que a minha caseira chama de meu príncipe, que é mimadíssimo. E aí, ele é super sistemático. Se coloca o feno dele de um lado, ele passa horas carregando o feno para o outro lado, porque não é daquele lado que ele gosta. Ele gosta do outro lado. Então ele fica cansado, porque ele é grande, não faz 300 quilos, ele fica cansado carregando feno para o outro lado. A comida tem que ser dada de um jeito específico, senão ele reclama, ele não come daquele jeito, e ela super anima ele. Mas aí nós vemos o nível de inteligência dele, de compreensão do ambiente, do que ele quer, como ele impõe a vontade própria, o livre-arbítrio ali agindo, a inteligência, a consciência, enfim, a alma. Né? Só que ele não é único, todos eles têm alma. Ele é o que eu convivo, né? Mais, então é o que eu percebo mais. Né? Então, essa conexão com a natureza, de espíritos para espíritos em diversos estágios, de coração para coração, né? De alma encarnada para alma encarnada, de mente para mente, de olho para olho, abre um campo, não só para nós passarmos a nos conectar com os nossos irmãos animais, ou seja, com esses espíritos nessa fase de evolução. Mas quando nós entendemos essa complexa rede de amor na qual nós somos apenas uma parte, nós também abrimos campo para nos conectar aos espíritos superiores a nós, que também fazem parte desta mesma rede de amor. Então, nós abrimos portas, janelas, espaços dentro de nós para a conexão da gratidão, do amor, para compreender este movimento glorioso que se faz na Terra, para entender que, como espíritas, nós somos convidados a fazer parte deste movimento. A doutrina espírita em si é este movimento. Nós, enquanto espíritas, estamos recebendo um convite para fazer parte deste movimento. Do movimento que vai fazer do planeta Terra um planeta em que o bem impera, em que o evangelho seja realmente uma realidade, em que os animais estejam livres e estejam nossos irmãos. É um convite. Estamos sendo convidados a um movimento de transformação. Então, essa chance somente nós podemos nos dar. Na verdade, muitos são chamados, poucos os que escolhem, porque Jesus escolheria a todos. Mas nós escolhemos se nós queremos fazer parte desse processo. Se nós queremos, precisamos amar conforme o Evangelho. Se nós queremos viver a compaixão conforme os livros doutrinários nos ensinam. Se nós queremos fazer trabalhos espirituais condizentes com as necessidades dos animais. Nós escolhemos. A escolha é nossa. Isso é bom. Por um lado, é muito bom, porque ninguém precisa escolher. Ah, será que eu vou ser escolhido para fazer isso? Não, eu escolho. Por outro lado, ninguém vai fazer o processo de transformação por nós. Nós precisamos escolher fazer o processo individual e coletivo de transformação, conforme nos mostra a doutrina espírita, seguindo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreendendo uma frase do André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, a vida espiritual é abundante. Né? Então, essa compreensão, tudo é espírito do santuário da natureza, conforme ele nos diz, tudo é espírito do santuário da natureza, faz com que a gente entenda todo tipo de matéria como corpo físico para os espíritos em evolução. Então, são convites que são feitos para nós, para um processo que vai acontecer. Nós podemos aderir ou não. É isso. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pelo programa, eu agradeço imensamente por ter estado aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos, doutora Sandra. Aí vamos trazê-la de novo, né, Nath? Vamos sempre. Não é? Muito bom, gratidão. Olha, gratidão a todos os amigos que estiveram aqui. O pessoal da Turma do Móvel que fica aqui a postos, né? Para ir respondendo para a gente, o Murilo, a Ju, o Leandro, a Flávia,
todo mundo por aqui. Muito obrigada pela participação, né? Semana que vem estamos aqui de novo, às 9 horas, aguardando vocês. E, gente, vamos amar sem escolher. Esse é o recado que as meninas estão dando hoje aqui, né? Se a gente escolhe, será que é amor mesmo que a gente está oferecendo, então, quando a gente está escolhendo, esse eu amo, esse não. Então, é por aí. Então, que todos tenhamos um final de domingo, né? Aliás, está começando agora, super feliz, uma ótima semana, e vamos refletir durante a semana, né? Sobre todas essas questões, maturar, e divulguem, né? Divulguem, compartilhem, para que chegue a mais corações, né? Que é mais ignorância, né? Jesus diz, nós somos mais frágeis do que maus. É mais pela falta de informação, de conhecimento. Então, o trabalho está sendo feito, o pessoal do Move está semeando. Vamos semear, que depois a gente colhe, sem se preocupar com o tempo, né? Muito obrigada. Sigamos, vamos em frente. Obrigada à Rai TV por esse espaço. Um beijo grande, fiquem com Deus todos, doutora Sandra e Nath, futura doutora Nath também. Obrigada. Muito obrigada, né? E até semana que vem. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.